Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre alegria. Nós podemos ser alegres e contentes mesmo diante das provações e do sofrimento da vida. Tudo isso quando nós confiamos plenamente no Senhor. É sobre isso que vamos falar no Lições da Bíblia de hoje, que está só começando. Este é o Lições da Bíblia, o nosso programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E que bênção poder compartilhar com você esses momentos e mais uma vez agradecer a você, que nos recebe semanalmente na sua casa. Para mim é um grande privilégio e a gente tem recebido o carinho de muitas pessoas que dizem: olha, eu assisto Lições da Bíblia, estou gostando, Se está na Bíblia é bom para você, olha que legal. A gente fica feliz de ouvir essas manifestações. E a gente agradece a Deus e pedir para você continuar com a gente também, indicar para outros amigos, para assistirem também se aprofundando na Palavra de Deus. A cada temporada eu conheço amigos queridos que vêm aqui compartilhar seu conhecimento. É gente de Deus, sabe, que para assim a sua agenda, geralmente pessoas muito ocupadas, mas que resolvem vir aqui compartilhar conosco o conhecimento de Deus. Então a minha gratidão a eles, e eu apresento os meus amigos a vocês mais uma vez. Daqui à minha direita, o pastor Charles Siqueira. Obrigado, amigo, por estar conosco mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius. Obrigado aos colegas. Tem sido uma temporada muito boa a gente poder ter essa convivência saudável e, principalmente, a gente aprender e enriquecer ainda mais o nosso estudo da Palavra de Deus. É verdade. Pastor Wanderson, que legal ter você mais uma vez, meu amigo. Seja bem-vindo. Privilégio estar aqui nessa rede que espalha esperança, Um mundo que espalha ódio, doença, levando esperança ao mundo. É um privilégio estar aqui. É verdade. Pastor Silvano, que legal ter você mais uma vez, irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. É uma alegria poder estar aqui para estudar a Palavra de Deus. Ora para a gente, por favor. Ok, oremos. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, hoje nós queremos louvar a Ti, porque o Senhor, de fato, é digno de receber toda a honra, glória, exaltação e também a nossa obediência. Hoje nós iremos abrir a Tua Palavra para estudarmos um tema muito importante, que é o tema do louvor. A Tua Palavra nos diz que nós devemos louvar em todas as circunstâncias, em todas as situações, apesar das situações. Nós confiamos em Ti, colocamos a nossa confiança no Teu poder e no Teu amor e pedimos que o Senhor nos ajude a manifestarmos sempre essa atitude de louvor. Nós pedimos a Tua bênção sobre esse estudo agora, para que a nossa mente seja aberta, para que tenhamos discernimento espiritual e compreendamos a Tua instrução para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Silvano. O louvor, o louvor é o desdobrar de uma mente e de um coração que se alegra em Deus, que reconhece a providência divina, o cuidado divino, a manifestação do amor de Deus e da bondade do Senhor. Quem abre os olhos para enxergar isso, naturalmente vai expressar louvor a Deus, que é não apenas cantar, porque às vezes a gente acha que louvar é cantar apenas, também. O cantar é uma manifestação também do louvor, mas o louvor é a alegria por Deus ser o que é, por Deus fazer o que faz, por Deus prometer o que promete, na certeza que Ele cumprirá aquilo que Ele nos disse que fará, Aqui o apóstolo Paulo está nos estimulando a louvar na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Quando eu leio essa frase, eu fico com a impressão que ele repete, e logo na sequência, como se dissesse para a gente: não vou dar nem tempo de vocês reclamarem. Então, alegrem-se. E nem respira, alegrem-se de novo. Porque a gente precisa manter um espírito constante de alegria e de louvor a Deus. E ele tem, base para falar isso para a gente, porque ele estava preso, mesmo assim estava alegre. Como entender essa alegria aí? É interessante, pastor, e você sabe que há muitas pessoas que não concordam muito com isso, com a ideia de que você deve louvar em qualquer situação, louvar em todos os momentos. Muitos dizem que isso faz parte da síndrome de Poliana.
Eu tinha uma professora de inglês lá em 2005, 2006, estava aprendendo inglês, e tinha uma professora que me introduziu esse conceito da síndrome de Poliana, não sabia o que era isso. Ela falou, é aquela pessoa que não importa a situação, está feliz, não importa a situação, está expressando a alegria. Eu acho que isso não é apropriado, isso é ingenuidade, é você ser uma pessoa naive, como ela me ensinou naquele dia, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar em todas as circunstâncias, em todas as situações. E louvar a Deus, não só se alegrar, mas louvar a Deus em todas as situações. Isso nos ensina várias coisas. A primeira delas é que ao louvarmos a Deus, mesmo em uma situação de crise, mesmo numa situação difícil, mesmo quando você não tem motivos para louvar, você está colocando a fé em ação. O louvor é a fé em ação. Nós estamos falando que, vimos na semana passada, né? Que fé é essa atitude de confiança em Deus a despeito das circunstâncias. Como é que você demonstra isso? Talvez uma das primeiras formas de demonstrar isso é manifestando um louvor, é expressando um louvor a Deus. Fé é colocar, melhor, louvor é fé em ação. Agora, um outro aspecto interessante é que quando eu começo a louvar a Deus, a circunstância não muda. Ela continua, o problema continua lá, mas muda o meu coração. Muda a minha atitude, muda a minha circunstância interna. Olha, eu digo a vocês que há algum tempo, não que isso tenha acontecido há algum tempo, mas não faz muito tempo, eu estava numa situação muito difícil, muito difícil. Eu estava realmente angustiado e eu precisava de uma intervenção de Deus, precisava que Deus apresentasse uma solução para aquela situação. Eu já fui mais adepto do louvor. Em outras épocas da minha vida, especialmente quando eu era mais jovem, tocava violão e cantava bastante, gostava muito de cantar. Minha mãe mantém esse hábito até hoje, né? Mas eu confesso que depois que o tempo foi passando, eu perdi um pouco disso aí. Mas eu orei a Deus e fiz aquilo que nós vimos em outras lições, né? Quando você chega numa situação extrema, aonde você vai? O que você faz? Você muda a sua atitude em relação a Deus, muda o seu pensamento acerca de Deus, ou você vai a Deus e se submete a Ele? Eu fiz isso, eu fui a Deus, me coloquei de joelhos e orei e pedi que Deus apresentasse uma intervenção. E é interessante que a situação não mudou, as circunstâncias não mudaram, mas eu mudei, a minha atitude mudou, a minha mente mudou, sabe? Eu recebi um novo ânimo de Deus, uma nova força, uma nova disposição, e foi incrível observar. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, francamente, na experiência de outras pessoas, mas não tinha visto isso acontecer na minha experiência. Já vi Deus mudando as circunstâncias, mas ainda não havia visto Deus mudando o meu interior, mudando o meu coração. E a situação permaneceu a mesma, mas a minha atitude mudou em relação a ela. O louvor contribui para isso. O louvor é uma ferramenta que Deus nos dá para obtermos esse benefício. Então, é possível que você se coloque diante de Deus e clame a Ele e Deus responda de maneira extraordinária, manifeste o seu poder, mude sua circunstância. Louvado seja Deus por isso. Mas se isso não acontecer e a situação permanecer a mesma, então você tem um outro recurso. E o recurso é o louvor. Louve a Deus, cante, adore a Ele por meio do louvor. E isso pode ser um instrumento que Deus vai utilizar para mudar o seu coração. É você colocando fé em ação e isso muda o seu coração. Uma das coisas que mais me impressiona quando a gente estuda esse tema do louvor é que o louvor ele está intimamente ligado à experiência que nós temos com Deus, né? A música é uma expressão de louvor, sem dúvida alguma, né? A gente encontra vários momentos na Bíblia que o povo de Deus é convidado a adorar, a expressar o seu louvor também através da música, do cântico. E especialmente nas páginas do Apocalipse, você encontra ali o povo de Deus, os remidos de Deus, que são simbolizados ali por um número, né, de 144 mil, mas você encontra eles com um cântico nos lábios deles. E eles têm um cântico, o curioso do texto, né, que eles têm um cântico que só pertence a eles e que só eles podem cantar. E só eles podem cantar aquele cântico porque eles viveram uma experiência exclusiva também. Eles saíram da grande tribulação. A gente está estudando, né, durante esse trimestre as tribulações que nós passamos, né, as provações, as dificuldades. E no caso ali de Apocalipse, no capítulo 14, capítulo 15, eles têm um cântico exclusivo porque eles viveram uma experiência exclusiva. Eles foram comprados da grande tribulação, saíram de uma provação, foram vitoriosos no meio daquela provação, portanto, eles podem louvar.
E o louvor é uma expressão de uma experiência de fidelidade, de vitória que eles viveram em meio à provação. E isso dá para o louvor um peso totalmente diferente. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, os colegas que nos assistem, a gente já ouviu aquelas histórias, né, de músicas que às vezes a gente canta nas nossas comunidades de fé, nas nossas igrejas, e que depois que você ouve a história da música, a história do louvor, aquilo ganha um peso diferente no momento que a gente canta, né? Eu me lembrei daquela música Amazing Grace, né? Maravilhosa Graça. Depois que eu ouvi a primeira vez, né, como surgiu o contexto daquela música, onde ela era cantada, né, aqueles navios de escravos que eram trazidos, e eles, mesmo em meio a tanto sofrimento, eles cantavam da graça de Deus, eles exaltavam a misericórdia de Deus. Aquilo causou no meu coração uma comoção tão grande, assim, um deslumbramento tão grande. E toda vez que eu vou cantar essa música, eu me aproprio desse louvor, né, eu me aproprio assim, mais inspirado. Porque a música e o louvor, ele tem essa capacidade de nos conectar com uma experiência com Deus que é incrível, né? Nisso que você está falando, a gente recentemente agora lançou o Inário Adventista, o novo Inário Adventista, que é essa coleção de hinos para louvor congregacional e também individual, que é uma grande bênção. E um dos hinos que já estava no Inário anterior e está no novo Inário é o hino Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê, do compositor e amigo querido pastor Valdeci Lima, né? E um dia eu vi o Valdeci contar a história do hino, como ele compôs essa letra que é magnífica. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e fazendo os estudos dele ali, de teologia e também de mestrado, quando estava no Brasil e o pai dele faleceu. Então foi uma tristeza muito grande para ele. Claro, perder o pai é sempre uma coisa muito difícil. E ele sentou na escrivania e ele começou a escrever essa música. E ele explicando uma coisa que é realmente interessante. Ele repete a palavra Deus muitas e muitas vezes nesse poema. Por que ele repete tanto Deus? Ele explica. Ele falou assim, é uma coisa que eu nem faço. Ele é um poeta refinadíssimo. Ele falou, eu rimei Deus com Deus, que é uma coisa que não se faz na poesia, porque eu queria enfatizar a presença de Deus, porque eu precisava muito de Deus naquele momento. E o resultado daquela experiência dolorosa foi um louvor que tem marcado gerações de pessoas. Um hino que leva as pessoas a enxergar a grandeza de Deus, que nos faz enxergar a nossa pequenez, mas nos faz Deus, que é grande, nos fazer gigantes, como ele diz na poesia, né? Então, é o que você estava dizendo, né? Louvar é uma experiência que resulta de momentos complexos, como acontece no Apocalipse, e também antecipa momentos de vitória, porque no Apocalipse, quando os 144 mil canta, Jesus ainda não voltou. Eles saíram da grande tribulação, ainda tem um período de angústia pela frente, as 7 últimas pragas vão cair, mas eles já estão cantando com base na vitória que receberam e na vitória que virá logo na frente. Então o louvor, ele fica nesse meio termo aí, como uma espécie de combustível para a nossa jornada, olhando para frente e confiando em Deus. Passa essa impressão de que quando louvamos, algum tipo de sentimento, seja de tristeza, seja de alegria, de gratidão, como tem alguns louvores em Apocalipse ali também, de esperança, parece que elas não cabem só no nosso peito e a gente precisa de outros corações emprestados, não é? Especialmente do de Deus. A música, eu não sou especialista em música, é um negócio de teologia, mas ela marca há filtros que o cérebro não tem para a música, não é? O povo de Israel costumava cantar a Bíblia para poderem decorar a Bíblia. Não tinham Bíblia à disposição no celular, em papel de seda como nós temos, então eles cantavam a Bíblia o tempo todo para decorar. A música nos marca o tempo todo. Ela nos faz lembrar de ações divinas, do poder divino. Quando Paulo, no texto que você leu, pastor, de Filipenses 4, fala para nos alegrarmos o tempo todo, no verso 4, ele diz no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições e orações e súplicas com ações de graça. E ele diz no verso 7, e a paz de Deus, que excede o entendimento humano. Como pode alguém ter paz quando perde um ente querido, ter paz em meio a uma doença? É a paz que excede aquilo que o humano pode dar. Essa é a grande questão. E aí eu me lembro de uma passagem no Novo Testamento, única, singular, em Mateus, no capítulo 26, no verso 30, logo depois de oficiar a ceia, Jesus, diz para eles assim, digo-vos desta hora em diante que não bebereis do fruto da vide até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E o verso 30 diz assim, e tendo cantado um hino. Cantado um hino.
saíram para o Monte das Oliveiras? Ele estava indo para o Getsemane, para o grande momento de angústia, o crisol de fato dele ali. Ali era um momento de decisão, onde sangrando, suando sangue, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E pouco antes do seu maior momento de angústia, Jesus louvou, Jesus cantou. Não sabemos qual era o hino, mas uma coisa sabemos: era tanta coisa dentro do seu coração que ele resolveu compartilhar com outros corações, inclusive com o Pai. É interessante a gente pensar também que esse conceito de alegria que aparece em Filipenses capítulo 4, verso 4, não é sinônimo de sorriso. Que a gente às vezes acha que alegre é aquele que está sorrindo o tempo inteiro, mas alguns sorrisos escondem corações tristes, né? Que são maquiagens, que são máscaras que as pessoas colocam para esconder o verdadeiro estado de espírito. A alegria a que Paulo se refere aqui é o contentamento. É uma palavra muito importante. O que é o contentamento? É você estar satisfeito em quaisquer situações. O apóstolo mesmo diz que ele aprendeu a estar contente na prisão, na liberdade, na riqueza, na pobreza, enfim, ele estava contente em qualquer circunstância. Por que ele está contente? Porque ele crê no Deus que lhe fez a promessa e que vai cumprir. Então é bom a gente pensar nisso, porque talvez alguém está assistindo e agora o programa está dizendo, quer dizer, então agora que esses pastores estão dizendo que eu tenho que viver sorrindo mesmo em meio à dificuldade? Não, a gente não está falando isso. Você pode sofrer, você pode chorar e ainda assim estar contente em Deus, alegre no Senhor. Né? Verdade. Quero aproveitar aqui a oportunidade e falar sobre um outro aspecto do louvor que nós não mencionamos até agora nesse trimestre, né? Paulo diz que nós devemos louvar em todas as circunstâncias. E nós não falamos ainda da circunstância do evangelismo, né? Então, na pregação do evangelho, o louvor também é uma ferramenta extraordinária, né? Os celtas fizeram isso lá no ano 450 depois de Cristo. Os jesuítas fizeram isso aqui no Brasil, ensinavam os índios a cantar, e eles saíam repetindo em todos os momentos. O catequismo era transmitido assim em todos os lugares. E assim que o Brasil se tornou um país católico. Então, nós podemos oferecer uma nova experiência às pessoas, ajudando as pessoas a louvarem a Deus. E assim elas poderão conhecer. Fixando as verdades da palavra de Deus, né? Exatamente. Verdades da palavra de Deus que estão na Bíblia e reproduzidas em bons materiais que falam sobre a palavra de Deus. E é o caso do nosso guia de estudos que você precisa ter. Você que é professor da escola sabatina, professor da escola bíblica dominical, você que tem um pequeno grupo na sua casa, você que ama estudar a palavra de Deus precisa se aprofundar e esse é o material que vai abençoar a sua vida. Este e outros materiais você encontra na querida Casa Publicadora Brasileira e você pode acessar o site que está na sua tela para adquirir este e outros produtos maravilhosos da editora. Tá certo? A gente vai dar um rápido intervalo agora, não saia daí, a gente volta já já. Mas eu acho muito curioso porque no Salmos 47, né, Davi, ele faz um convite, né? Ele diz assim: batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. O grande motivo do louvor é a vida de louvor que o Gui está falando, não é? Sim. E a palavra louvor em hebraico, ela tem muito que ver com elogio. Elogio a quem? A Deus, acima de tudo, que criou todas as coisas. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E uma recomendação que eu sempre faço a você é o comentário inspirado da escritora norte-americana Ellen White sobre os temas do nosso guia de estudos. Você tem esse comentário em pelo menos 2 formatos. Um formato específico, individual, em que você adquire para acompanhar o guia, ou você pode ter, como eu tenho aqui, o guia de estudos com um comentário já aqui no final, que é uma grande bênção, agiliza, facilita para você estudar a lição e, ao mesmo tempo, ler ali aquilo que foi comentado para ampliar o tema do estudo. Então, é a minha recomendação para você. Esse comentário ajuda a gente a ampliar o conhecimento, se aprofundar na Palavra de Deus, a enxergar os textos bíblicos de uma perspectiva diferente, ampla, e certamente vai ajudar você a ensinar a Palavra de Deus para outras pessoas. Bom, como você já sabe, os comentários inspirados de Ellen White sobre o tema do Guia de Estudos é um produto da Casa Publicadora Brasileira e você pode adquirir pelo site cpb.com.br, que está aparecendo aí na sua tela. Pastor Silvano, você estava falando uma coisa muito importante no final do bloco, eu queria que você retomasse sobre o louvor em conexão com o evangelismo, como isso é utilizado para fixar as verdades da Palavra de Deus e oferecer para as pessoas a oportunidade de conhecê-lo ainda mais. É verdade. Nós sabemos que para
mudar a cosmovisão das pessoas, mudar a maneira de pensar, de interpretar a realidade, nós precisamos oferecer duas coisas, uma nova informação e uma nova experiência, quando não é possível oferecer os dois, ou uma nova informação ou uma nova experiência. O louvor pode contribuir com isso, e ao longo da história da missão, isso tem sido feito. Por exemplo, os celtas, quando chegaram, na verdade, não os celtas, mas o patrício, juntamente com os monges que vieram com ele da França para a Irlanda e chegaram ali, utilizaram a música como uma ferramenta para transmitir não apenas os conceitos, como também a experiência de relacionamento com Deus. Eles perceberam o gosto dos celtas pela música e fizeram isso, usaram essa abordagem. A mesma coisa fizeram os jesuítas quando chegaram ao Brasil. Os monges jesuítas perceberam o gosto dos nativos aqui do Brasil para a música e eles ensinavam as doutrinas do catequismo por meio do louvor. E as crianças saíam repetindo essas músicas em todos os lugares, cantavam em casa. E essa foi uma das metodologias utilizadas para transmitir a mensagem católica aqui no Brasil. Desde criança, no Clube de Desbravadores, nós aprendemos a ter sempre um cântico no coração. E eu cresci com essa mentalidade. E depois que me tornei um pouco mais maduro e queria dedicar minha mente só para as coisas de Deus, e vinha uma música que iria me afastar de Deus, eu me lembrava de ter um cântico no coração. E ainda hoje eu tenho uma música de um amigo meu, chamado Enoque Júnior, que diz mais ou menos assim. Vai cantar, pastor? Vou louvar aqui agora, estamos falando sobre louvor, né? Mas é mais ou menos assim, olha. Vou andar passo a passo contigo, meu Deus, e se num olhar desviar-me dos caminhos teus, não te canses, ó Espírito, de mostrar o erro meu. E se preciso for... Depois eu canto o resto. Mas é uma música que eu trago comigo até hoje. Sempre que vem um pensamento que não deveria estar aqui, ou uma música que não deveria estar aqui, enfim, qualquer coisa que vai me afastar de Deus, imediatamente essa música me vem à mente. Então, essa nossa experiência pode ser transmitida aos nossos amigos, né? Podemos ajudá-los a ter uma nova informação acerca de Deus por meio das músicas e também uma nova experiência com Deus por meio das músicas. Eles vão perceber que o louvor em meio à crise não vai mudar a circunstância externa ali, mas vai mudar o coração deles, vai levá-los para mais perto de Deus, vai fazer com que eles sintam a presença de Deus. Que bonito isso, Silvano. Você canta bem, viu? Eu ia aplaudir aqui, mas ele parou assim. Eu acho que até o pessoal dos Muito Arautos bom, do viu? Rei aqui ficou até um pouco preocupado aqui, porque pode perder o posto aí para um novo cantor. Tem que ter muita coragem para fazer isso, né? No novo tempo. É muito bacana. Inclusive, nós estamos esperando agora a participação musical de vocês aqui. Não, melhor não. Mas louvar a Deus realmente é uma experiência, né? As boas músicas cristãs, elas conseguem conjugar tanto a informação quanto a emoção, né? É quando a nossa mente se abre, como você disse no bloco anterior, né? Que a música ela passa por filtros que o nosso cérebro cria para bloquear determinadas coisas. Então ela abre nossa mente com emoção, mas a boa música também traz as informações, especialmente aquelas que são baseadas na palavra de Deus, né? A Bíblia também tem no centro dela um inário, que é o livro de Salmos, e os hebreus, eles cantavam muito, eles tinham o costume de cantar, por exemplo, nas peregrinações deles até Jerusalém. A Bíblia está cheia dos cânticos de romagem, né? Os cânticos de subida, os cânticos de degraus, em algumas versões, que é exatamente esses cânticos que eles entoavam a Deus enquanto se dirigiam a Jerusalém, né? Então, quer dizer, esse costume missiológico, ou missionário que você mencionou aí, ele tem base na própria Bíblia. E os hebreus hoje, os judeus, continuam com esse costume, eles decantam também os versos bíblicos, porque isso ajuda também no processo de memorização da palavra de Deus, né? Que é uma maneira de você ter sempre esse cântico no coração, cantando a palavra, e ela vai protegendo a gente das dificuldades da vida, né? Louvor, não é? Que o nosso guia fala, ele, lógico, tem muito que ver com a música, essa expressão de louvor, mas eu acho muito curioso porque no Salmos 47, né, Davi, ele faz um convite, né? Ele diz assim: batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. O grande motivo do louvor é a vida de louvor que o guia está falando, não é? Sim. E a palavra louvor em hebraico, ela tem muito que ver com elogio. Elogio a quem?
a Deus acima de tudo, que criou todas as coisas. É óbvio que a experiência humana ela é composta de atitudes da natureza para conosco, do ser humano, o próprio amor, homem e mulher, de amigos, tem vários tipos de louvores. Mas a vida de louvor, eu acredito que o Gui está nos falando aqui, é de elogio a Deus, as ações de Deus. Como o nosso tema geral fala de sofrimento, imaginem, não é? Elogiar a Deus mesmo em meio ao sofrimento da vida. Estar elogiando as ações divinas mesmo quando tudo parece dar errado para nós. Quando nós procuramos viver uma vida de felicidade ao padrão do mundo, os louvores parecem enaltecer só as paixões humanas, não é? Mas o louvor bíblico ele tem sempre a direção divina. Mesmo quando fala da natureza, de outras coisas, ou do amor humano, é tudo aquilo que Deus concede. Eu acho curioso porque em línguas indo-europeias, a palavra felicidade ela tem que ver com sorte. Então, a concepção que os antigos tinham de uma vida de felicidade era sorte, onde alguns eram escolhidos para ter uma vida de felicidade e outros teriam uma vida de desespero. A noção bíblica não é essa. A noção de felicidade de uma vida de louvor é entender quem Deus é, entender os atos de Deus. E aí eu teria uma vida de louvor ao Senhor, mesmo quando tudo parece dar errado, mesmo quando o Getsemane está à minha frente, né? Eu posso cantar. O pastor Silvano cantou aqui agora, quase que eu já me levantei e saí para ir no Getsemane, né? Foi muito bonito, viu, pastor? Olha, você sabe que no contexto da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, né? A palavra gratidão, tal como nós a conhecemos em nossa língua, não encontra eco na Bíblia. Porque nós temos uma relação com a gratidão com uma relação de dívida, né? Por exemplo, você me faz alguma coisa e eu até falo, a gente fala, obrigado, né? Que é a palavra para dizer que a minha gratidão se expressa por uma obrigação que eu tenho de retribuir aquilo que você me fez. Então, nós conectamos em nossa cultura a gratidão com o conceito de devolver, pagar. No entanto, na Bíblia, gratidão tem que ver com um sentimento de alegria e de louvor. Quando você olha para Deus e vê aquilo que Ele fez, faz e fará por você, brota o verdadeiro sentimento de gratidão, que não tem nada a ver com devolver coisas para Deus. Por quê? Porque a gente não tem nada para quitar suficientemente no mesmo preço, no mesmo valor do que Deus fez. Então, a gente rompe em louvor. É aí que o louvor aparece, quando a gente alegra-se na presença de Deus, reconhecendo os atos gloriosos e grandiosos dele na nossa vida. O Salmo 116, verso 12, por exemplo, que é um salmo que nós gostamos muito para falar sobre gratidão, né? Que darei ao Senhor? O salmista retoricamente está perguntando, que darei ao Senhor por todos os benefícios dele para comigo? E aí ele mesmo responde de uma maneira diferente daquilo que a gente imagina. Ele diz, tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Espera um pouquinho. Como assim? Você está grato a alguém e vai tomar uma coisa dele ainda? Ele já te deu tanta coisa e você vai tomar mais. Esse é o conceito de gratidão na Bíblia. Deus fez grandes coisas por você, então é o seguinte, Ele quer te dar mais. Então não vai tentar pagar para Deus, olha Senhor, eu vou quitar essa coisa que você fez para mim e vou me livrar de ti. Porque quando você está endividado com alguém, você paga para se ver livre do credor. Deus é um credor que quer te emprestar mais, quer te dar mais. E a verdadeira relação de gratidão e de louvor a Deus é aquela que dirige-se a Ele, reconhecendo a grandeza dEle, que nós não temos condição de pagar e de quitar, mas que nós podemos receber mais e mais das mãos dEle, né? Excelente. E ao expressar essa gratidão, isso daí acontece através da vida, né? Isso não só através da música, que é inevitável a gente conectar louvor e música, né? A gente fez isso daqui constantemente aqui no programa, mas isso vai se manifestar através das nossas atitudes também. Então, a nossa gratidão como alguém que compreendeu quem Deus é, aquilo que Deus tem oferecido para nós, isso vai se traduzir em algumas atitudes práticas. Na minha compreensão, a partir do momento que eu faço um bom uso das bênçãos que Deus está derramando sobre mim, de alguma maneira eu estou demonstrando a minha gratidão a Ele, né? Sou grato a Deus pela minha família, à medida que eu faço um bom uso da minha família, né? Eu sou grato pela saúde, à medida que eu faço um bom uso da minha saúde, pelo meu tempo, à medida que eu faço um bom uso do meu tempo. Então, não é só o discurso de gratidão, mas é a prática, né? A atitude, a vida de gratidão. Você quer ver isso na prática? Deus me deu uma esposa. É um presente, né?
Então, como é que eu faço para agradecer a Deus? Deus, agora me ajuda a ser um bom esposo para ela. Certo? Então, e Ele te ajuda a fazer isso. Então, quando você vai a Ele em clamor pedindo isso, Ele te faz aquilo que você deseja, né? Veja, quando a gente louva, coisas grandiosas acontecem. A gente tem que ter isso em mente. E há uma experiência no texto bíblico que relata isso. O povo de Israel louvou gritando diante das muralhas de Jericó. E o que aconteceu? Interessante, né? As muralhas caíram. Há algumas semanas, nós falamos sobre o momento em que Deus levou o povo de Israel para um beco sem saída. Né? E agora eles estão entrando na Terra Prometida. Na verdade, já entraram na Terra Prometida, né? Mas estão iniciando a vida deles ali. Mais uma vez, Deus os conduz para um novo beco sem saída. Porque a primeira coisa que eles se depararam foi uma muralha. Sim. Uma muralha intransponível, né? Praticamente não havia como o povo de Israel poderia atravessar aquilo lá. E Deus ensinou a eles uma lição prática. Eu vou resolver o problema aqui. Eu vou fazer aqui. Tudo que vocês têm que fazer é louvar. Já viu aquela expressão? Tudo que você tem que fazer é aplaudir. Deus falou, tudo que vocês têm que fazer é louvar. Vocês vão girar aqui ao redor da muralha 6 dias. No 7º dia, vocês vão louvar, na forma de um grito de louvor, né? Louvar com convicção absoluta, com convicção total. E as muralhas vão cair. Quando Deus está para fazer uma coisa nova na nossa vida, algumas vezes Ele nos leva para uma situação como essa, para um novo beco sem saída, onde tudo que nós podemos fazer é louvar. Tudo que nós podemos fazer é confiar nele, exercer, colocar fé em ação na forma do louvor e colocar nossa confiança naquilo que ele vai fazer. Interessante que a gente pode louvar como antecipação daquilo que Deus vai fazer. Mais uma vez, fé em ação. Você crê em Deus, crê no poder dele, naquilo que ele vai fazer e manifesta isso na forma de louvor. Eu não posso deixar de aproveitar uma coisa que você falou sobre a experiência de Israel ali em Jericó, 6 dias circulando e no 7º dia eles louvaram. Porque isso é uma referência, na minha visão, explícita ao sábado, que é o dia de louvar a Deus. É o dia especial para louvar, porque todos os dias são dias de louvor, né? Então, naquele dia, Deus estava criando um novo céu e uma nova terra ali, porque Canaã é um novo céu e nova terra para Israel, né? É a recriação do Éden, perdido para eles, né? Então, Deus estava entregando a terra para eles no sábado, nesse 7º dia, para eles louvarem a Deus. Então, hoje, quando a gente guarda o sábado, o que a gente está fazendo? A gente está louvando a Deus porque Ele nos fez, porque Ele nos criou, porque Ele criou o mundo e também porque Ele nos redimiu. Então, às vezes as pessoas perguntam, por que os adventistas guardam o sábado? Por que eles vão à igreja ao sábado? Bom, primeiro porque está na Bíblia. E está na Bíblia por quê? Porque é uma experiência de reconhecimento, de louvor ao Deus Criador. Então, quando eu pego a minha Biblinha com a minha família, boto a minha Bíblia debaixo do braço, minha esposa e meus filhos, vou para a igreja, eu estou dizendo, Deus me fez, hein? E eu louvo a Ele, Deus é bom. Eu estou expressando isso ao guardar essas 24 horas, dizendo que Deus é o meu Criador. Então, o nosso convite aqui do Lições da Bíblia, para quem está nos assistindo, que ainda não tem essa experiência, venha louvar a Deus no sábado, reconhecer que Ele é o seu e o meu Criador. Essa é uma experiência maravilhosa. Eles louvaram e as muralhas caíram, não é? Ou seja, eles não louvaram depois das muralhas caírem, depois da muralha cair, não é? Eles louvaram e a muralha caiu. Aqui tem uma lição interessante para a gente. Eu louvo a Deus porque Ele fez os atos de justiça, depois é muito fácil, ou os atos de justiça dele é que me conduzem ao louvor? Aqui tem uma lição importante para nós. Você falava do sábado, pastor. Eu estive uma vez, na sexta-feira, de frente ao Muro das Lamentações, para assistir um sábado dos judeus ali. Conversando com o guia que era dali, eu falei, olha, a gente também guarda o sábado. Ele disse, vocês são judeus? Eu disse, não, mas guardamos o sábado. E também não comemos carne de porco, tal, seguimos a alimentação bíblica ali de Levíticos. Ele disse, então vocês são judeus? Eu disse, não. E aí fui explicando para ele, disse, adventistas, tal. E aí fui explicando um pouco sobre a nossa perspectiva do sábado. Ele falou, sabe qual a diferença talvez de você para nós, de vocês para nós sobre o sábado? E ele me deu uma lição de vida muito grande. Você falou do 7º dia. Ele disse, talvez vocês estejam guardando o sábado, mas nós louvamos o sábado. Louvamos a Deus no sábado. Olha como nós estamos celebrando. E ele apontou ao redor, todo mundo dançando e tal. E às vezes nós queremos guardar uma lei de Deus ou servir a Deus e estamos ali preocupados com o horário, com tudo, o sol vai entrar, não vai.
E eles estão preocupados em louvar, em celebrar. Talvez seja essa uma grande lição para a vida cristã. Acima de tudo, antes de acontecer, já celebrarmos as atitudes grandiosas de Deus. O Abraham Heschel disse que mais do que Israel guardou o sábado guardou Israel. Porque o sábado é uma bênção de Deus para nós, é um templo, de novo Heschel, né? No templo para nós entrarmos e termos conexão com Deus e louvá-lo pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua criação e pela sua redenção. Tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar sendo abençoado com a palavra de Deus. E é bênção mesmo, viu? Poder compartilhar esses momentos especiais aqui, mais uma vez agradecendo a sua audiência, o seu carinho, receber você aí na sala da sua casa, você que está aí acordadinho, né? Assistindo o programa, a programação da Novo Tempo, você que vai passar a lição da Escola Sabatina amanhã na igreja, um abraço querido para você, viu? Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério e a sua família. Bom, mas agora eu quero falar especialmente para você que ainda não tomou uma decisão ao lado da verdade, que precisa estudar a Bíblia, que quem sabe está enfrentando dúvidas, assim, ligou a TV Novo Tempo agora e viu assim, os pastores conversando sobre a palavra de Deus e deseja conhecer um pouco mais, eu tenho uma recomendação especial para você, que é o nosso guia de estudos sobre o tema do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele tem verdades para revelar a você, clareando sua mente no estudo da palavra de Deus. Então, eu queria que você recebesse essa revista como um presente meu e dos meus amigos que estão aqui. Na verdade, é um oferecimento da TV Novo Tempo, do programa Lições da Bíblia para você, e não tem custo nenhum, é um presente, é de graça. E você pode louvar a Deus por isso, viu? Pode agradecer. Você vai receber na sua casa e é simples, é só você mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e a gente vai ter a alegria de responder a você enviando esse material sem custo nenhum. Tá bom? É o nosso presente que gostaríamos muito que você recebesse com muito carinho. Bom, nós vamos continuar conversando, nós estamos falando aqui sobre o louvor, né? Que é essa expressão de alegria a Deus pelos atos que Ele fez, faz e fará, pelas promessas de Deus, reconhecimento, antecipação das bênçãos e das promessas de Deus na nossa vida. Bom, agora, por que louvar? Tem uma experiência aqui na Bíblia que é muito interessante, porque a gente acha muitas vezes que tem que louvar quando tudo vai bem, né? A gente já citou aqui alguns hinos, do Luiz Cláudio, por exemplo, né? Como é bom ser cristão quando tudo vai bem para o seu lado. Podíamos parafrasear, como é fácil louvar quando está tudo bem. Agora, e quando está tudo mal? Quando você foi preso injustamente, foi açoitado, você está à meia-noite, acordado, com o seu corpo cheio de vergonhas, como é o caso aqui dos nossos amigos Paulo e Silas. E aí? A Bíblia diz que eles estavam cantando, pastor Silvano. Como é que você explica isso? Verdade. Paulo e Silas, que muitos dizem é o Silvano, né? É o mesmo nome. É verdade, Silvano. é verdade. Estavam louvando Seu xará, né? Pois é. Estavam louvando enquanto estavam presos. E eu queria chamar, dentre os muitos aspectos que podem ser abordados aqui, eu quero chamar a atenção para o resultado disso, né? Enquanto eles louvavam em meio à prisão, em meio àquela situação de dificuldade ali na prisão, o resultado disso foi a conversão das pessoas, a conversão do carcereiro e da sua família, porque viram a manifestação do poder de Deus na vida deles. Viram, naturalmente, envolveu mais do que o louvor, envolveu o milagre de Deus de abrir as portas para que eles saíssem, mas toda essa atitude de louvor em meio à crise fez com que as pessoas perguntassem: que pessoas são essas? Que homens são esses aqui? Isso me fez lembrar de um outro evento na história missionária. Estávamos falando sobre isso no bloco anterior, mas que é exatamente a mesma coisa. A Nicolau von Zinzendorf foi o líder dos morávios. Ele conduziu os morávios a partir do ano de 1727 até o ano de 1760. E os morávios foram muito importantes para o movimento missionário, porque eles forneceram pessoas comprometidas, com o nível de compromisso que é necessário para sofrer martírio no campo missionário. Isso no momento em que o movimento missionário começou a se expandir por todo o mundo. E quando Zinzendorf treinava os seus missionários, ele dizia o seguinte: olha, deixe as pessoas verem o tipo de homens que vocês são, até que sejam forçadas a perguntar: o que faz homens como esses? O que faz com que vocês sejam pessoas assim? Que tipo de pessoas desenvolvem um caráter como o de vocês? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é viver.
e viver de tal maneira que as pessoas vejam e sejam forçadas a perguntar o que faz de vocês pessoas assim. Não era essa a intenção de Deus em relação a Israel? Eles não deveriam viver de tal maneira a atrair as nações ao redor e perguntarem que Deus é esse que vocês têm, que faz de vocês pessoas assim. Os morávios seguiam esse princípio. E é interessante que John Wesley, em 1735, estava indo para os Estados Unidos, em sua primeira viagem missionária para os Estados Unidos. E no navio em que ele estava, havia um grupo de morávios. Aconteceu uma tempestade muito forte. E enquanto todos estavam desesperados no navio, os morávios estavam no cantinho cantando, louvando. E John Wesley ficou tão impressionado, ele relata isso no seu diário. Ele diz, eu fiquei tão impressionado com os modos deles, que quando eu cheguei lá na Pensilvânia, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o bispo Spangenberg, que era o líder dos morávios lá. John Wesley passou 2 anos com os morávios nos Estados Unidos, aprendeu sobre pequenos grupos com os morávios, 2 anos depois voltou para a Europa e foi direto para o quartel-general deles lá em Herrnhut, na Alemanha. Passou mais 3 meses com eles e aí introduziu o princípio dos pequenos grupos, que é tão querido dentro do nosso contexto adventista, no metodismo. Ou seja, ele extraiu isso dos morávios, levou para o metodismo, do metodismo para o adventismo e para muitas comunidades cristãs atualmente. Então, as pessoas viram o tipo de homens que eram os morávios. Em meio à crise, em meio à tempestade, sob risco de vida, eles louvaram. E foram forçados a perguntar. Isso foi o que o John Wesley falou. O que faz esses homens serem como são? Foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão. É por isso que o carcereiro perguntou, o que eu preciso fazer? Como é que eu faço para ser salvo? Porque eu quero saber o que aconteceu com vocês aí. Eu quero ser o tipo de homem que vocês são. Então, o louvor é uma ferramenta poderosa de testemunho também. Não só muda a nossa circunstância, mas pode mudar também a circunstância das pessoas ao nosso redor, daqueles que nos observam. Isso que o pastor Silvano está falando é fantástico, né? Porque o louvor, ele foi um pontapé inicial para uma oportunidade missionária mesmo, para uma oportunidade evangelística. Uma vez eu ouvi uma definição de missão, ela não contempla todo o contexto da missão, mas eu achei interessante. Missão é ação que exige explicação. Então, nesse caso, missão é vida que exige explicação, né? É você despertar curiosidade através de uma atitude de louvor, através de uma atitude de vida, uma postura de gratidão em meio a uma circunstância tão desafiadora como essa que Paulo e Silas estavam vivendo, que provocou a curiosidade, né? O carcereiro quis saber, talvez até outros prisioneiros ficaram impressionados com aquela situação e também procuraram ali Paulo e Silas. Mas o ponto que eu acho interessante é que por que os prisioneiros não fugiram, né? Por que todos permaneceram ali? Se um prisioneiro ele está atrás das grades, inevitavelmente a gente é levado a imaginar que ele quer a liberdade, né? Uma pessoa que está doente quer a cura, uma pessoa que está sozinha quer a companhia, uma pessoa que está presa, ela quer a liberdade. Mas nesse caso, se as grades já não mais os prendiam e eles não saíram, entre aspas, para a liberdade, talvez é porque eles descobriram algo muito maior do que a liberdade que as grades poderiam oferecer para eles. Eu imagino que em Paulo e Silas eles perceberam que havia um outro tipo de liberdade. E Paulo e Silas desfrutavam da liberdade do evangelho, né? Ainda que estivessem presos, eles tinham tanta liberdade no coração deles a ponto de louvar. Eles estavam presos atrás de uma masmorra, de um cárcere, mas eles estavam livres, porque a paz do coração, a paz de Jesus Cristo, ela invadiu o coração de tal maneira que possibilitava que eles louvassem, que eles agradecessem. E, sem dúvida alguma, o carcereiro ficou impressionado por essa liberdade e ele queria desfrutar dessa liberdade também, né? Eu fico pensando também na experiência dos 3 amigos de Daniel, quando foram lançados presos, acorrentados na fornalha de fogo ardente. E a primeira coisa que aconteceu quando eles caíram naquela fornalha, provavelmente jogados de cima para baixo, já para morrer na queda e também com o fogo, foi que eles ficaram vivos e o fogo só queimou as correntes. Então, eles estavam livres no meio da fornalha. Livres também pela presença de um quarto elemento, Cristo, que apareceu ali, dando uma grande oportunidade de testemunho para todo mundo. Então, a liberdade existe na confiança e no louvor a Deus. Queria destacar um outro aspecto ainda que é muito importante do louvor, com base ainda na experiência de Paulo e Silas, que é o elemento terapêutico do louvor. Isso é muito importante. A gente já tem uma frase que a gente usa bastante. Aquele que canta, seus males espanta. Isso é uma verdade, gente. A gente precisa cantar mais.
sabe? Ao invés de espraguejar, de xingar, de reclamar da vida das pessoas, do governo, da saúde, da falta de dinheiro, do marido, da mulher, que você não deve reclamar nunca disso aí, mas se você for tentado a fazer isso, cante, louve a Deus, tenha um cântico no coração. Isso vai limpar a sua mente das toxinas, das impurezas, vai te dar um novo ânimo para viver, vai conectar você com Deus, com as promessas dEle e vai ajudar você a superar os problemas que te afligem no momento. Então, louvar é importante, é terapêutico. Paulo e Silas estavam ali certamente muito machucados. E ao invés de se entregar àquelas doenças que poderiam decorrer daquela situação, eles resolveram lutar contra aquilo com uma vacina divina, com um remédio divino que é o louvor. Né? Impacta a nossa vida, daqueles que estão à nossa volta, os mais próximos e aqueles que passam pela nossa vida, e impacta com destinos eternos, não é? É o que o nosso guia diz, não é? Há um mito sobre a morte de Policarpo, o martírio de Policarpo, que enquanto ele estava para ser martirizado ali na fogueira, ele começou a louvar. E tentavam sufocar com gritos o seu cântico, mas não conseguiam. E quanto mais a fogueira se acendia, mais a chama o consumia, mais ele cantava, e então um cheiro suave pairou naquele lugar ali, sobre a morte de Policarpo. Um outro reformista que passou pelo martírio foi João Hus, não é? E ele desiste num primeiro momento, no segundo momento ele se arrepende, ele queima a mão que havia assinado a sua retratação e diz que quando ele vai para a fogueira a segunda vez agora, a primeira ele desistira, ele está ali na fogueira e o algoz vem pôr fogo atrás e ele diz assim, coloque fogo na minha frente. Se eu tivesse com medo, eu não estaria aqui. Há um cântico na Bíblia que me chama muita atenção, em Apocalipse capítulo 15, o cântico de Moisés e do Cordeiro. O texto diz ali que eles estavam num mar de vidro mesclado com fogo, em grego literalmente mar vermelho. Relembrando o cântico de Moisés do mar vermelho, curiosamente no capítulo 15 também de Êxodo, não é? O que me chama a atenção em Apocalipse é que o pastor Charles mencionou as almas louvando, os resgatados louvando. O tempo todo quem está na presença de Deus, na escatologia, está louvando de alguma forma, pela esperança de uma redenção futura, pelas ações de Deus naquele momento, está louvando. Mas o que me chama a atenção nesse louvor, nesse cântico do capítulo 15 de Êxodo e de Apocalipse, é que lá eles vão cantar depois que atravessaram o mar. Aqui no capítulo 15 de Apocalipse, Deus vai secar as águas só no capítulo 16, verso 12, não é? Deus está dizendo, olha, cantem antes de atravessarem o mar. Cantem deste lado da praia ainda. Não como eles fizeram já do outro lado. Já louvem porque a vitória é certa e o louvor tem impactos eternos. É uma antecipação, né? Tem um salmo também que diz que o louvor cai bem para Deus. Eu gosto dessa expressão. O louvor é algo que cai bem para Deus. É feito sob medida para Deus. A gente não tem que louvar ninguém mais. É Deus. Foi feito para Deus. É por isso que os anjos cantam dia e noite. Repetem, santo, santo, santo é o Senhor. E nós vamos ter esse privilégio também na presença de Deus e nós podemos fazer isso hoje, né, na nossa vida. Agora, pastor Charles, o louvor também, ele pode ser uma arma de defesa e de ataque contra as forças do mal, né? A experiência de Josafá e seus exércitos ali mostram isso, né? E a gente tem a experiência de Josafá e a gente tem algumas experiências práticas também, né? Eu, no ministério pastoral, no período que eu cuidei de algumas igrejas, eu me lembro de ocasiões em que a gente tinha que entrar em algumas casas e geralmente esses casos eram de pessoas que pediam para a gente fazer essas visitas, né? Porque a pessoa, ela de alguma forma, ela estava tomada por uma influência do mal. E a gente usava ali o recurso da oração, o recurso do estudo da Bíblia e em todas as vezes a gente usava o recurso do louvor também. A gente cantava e cantava hinos ali que apelavam para a grandeza de Deus, para a força de Deus, para o poder de Deus, para a libertação que vem de Deus. E era incrível como a gente via o poder que há no nome de Jesus manifestado através da oração, através do estudo da palavra, de promessas da Bíblia e também através do louvor, como aquilo fazia tremer as hostes do mal e como aquilo possibilitava a libertação na vida dessas pessoas. Então, sem dúvida alguma, o louvor também é uma das armas que a gente usa nessa batalha, nesse conflito entre o bem e o mal também. É real isso aqui na história de Josafá, né? Me chama a atenção aqui, pastor, porque no capítulo 20 de 2 Crônicas, verso 12, quando eles recebem a notícia de que um exército grandioso está vindo contra eles,
Josafá diz assim: ah, nosso Deus, acaso não nos escutarás em teu julgamento contra eles? Porque não há força em nós. E Deus diz: espera aí, amigo, você vai lutar com as suas próprias forças? Há um poder maior. E aí depois, através da inspiração a Jaziel e etc., o capítulo 20, verso 22 diz assim: tendo eles começado a cantar, eles reúnem o exército, o inimigo está ali, e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe no monte Seir que vieram contra Judá. Então é no momento em que eles louvam que Deus age também, porque é a demonstração de confiança na ação divina. Quero convidar você a louvar a Deus, a cantar, a dizer, a clamar, a gritar, se você puder e quiser, que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele está ao seu lado, que Ele não te abandona. Louve o Senhor. Quero convidar você, inclusive, amanhã, aí é uma igreja adventista do sétimo dia, mais perto da sua casa, que é sábado, né? Se você está assistindo uma sexta-feira à noite, vá lá louvar a Deus, reconhecer que Ele é o seu Criador, que Ele é o seu Redentor. Vai expressar todo o seu amor e sua gratidão a Deus, porque Ele é digno, porque o louvor cai bem para Deus. Vem louvar a Jesus, Ele merece. Tem uma música que eu gosto muito: quero viver a vida cantando em louvor a Jesus. Que essa seja também a sua canção. Viva e faça da sua vida um cântico para louvar aquele que é digno, o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Essa bênção está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Deus te abençoe. Espero você na próxima semana. Um forte abraço e até lá.